Hello, jovens! Prof. Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês. E já estamos aí na nossa unidade 2 do nosso curso de física e do terceiro ano. E estamos agora na aula 20. Bom, na aula 19, vocês viram com o professor Décio que dá para nós associarmos os circuitos aí de algumas maneiras, certo? E nós vimos as principais características. Uma associação em série, que vem colocar circuitos lá de um elemento em série. Aí a gente tem as características da questão lá da corrente, da tensão. E também vocês viram em paralelo, né? Independência lá dos circuitos em paralelo. Certo? Bom, pessoal, e a gente pode fazer a mistura. O que é a mistura? A mistura é você, dentro de um circuito elétrico, você associar aqueles componentes, tanto em série quanto em paralelo, que a gente fala que é a nossa associação mista, ok? Bom, e quando a gente quer fazer medida de dados lá dentro do circuito, o que a gente usa? Tem uma série aí de aparelhos que a gente faz uso, e nós vamos ver na nossa aula de hoje. Então se liga lá, olha só. Então, na nossa aula, nós vamos ver aí, ó, a associação mista de resistores. Lembrando, pessoal, que a palavra resistores é para representar qualquer parte do circuito ou qualquer componente eletrônico do circuito. Você pode fazer associação, além de resistores, de lâmpadas, você pode fazer associação de LEDs, você pode fazer associação de geradores, capacitores, de baterias. Então, os componentes eletrônicos, eles podem ser o quê? Associados. Você pode fazer associação desses componentes em série, um do ladinho do outro, certo? Em paralelo, um paralelo a outro, e também a nossa associação mista, que são os dois tipos de associação em um circuito só. Bom, vamos falar também de instrumentos de medidas elétricas, vamos falar do amperímetro, do voltímetro, do ohmímetro e do galvanômetro. Se vocês olharem para esses nomes aqui, desses instrumentos de medidas, vocês vão ver que eles são parecidos com as unidades de medida, não é isso? Amperímetro lembra o quê? Ampere. Voltímetro lembra volt. Ohmímetro lembra ohm. E o galvanômetro aqui também nós vamos aprender o que é, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui na associação mista de resistores. Pessoal, como eu estava falando para vocês, uma associação mista de resistores consiste em uma combinação em um mesmo circuito de associações de série em paralelo. Então, quando você faz uma combinação de associações dentro de um circuito, a gente chama essa associação de associação mista, tá? Bom, se você for ver aí as ligações de fios em uma casa, em uma empresa, em qualquer lugar, geralmente são associações mistas, tá? Porque tem componentes dentro de casa que são associados em série e outros são associados em paralelo. Certo? Por exemplo, aconteceu alguma coisa assim em casa e você vê a lâmpada de dentro está acesa, a de fora não está. A energia caiu, né? Vamos colocar a energia caiu só na metade da casa. Então, tem essa questão aí da associação. Isso indica que parte lá dos componentes estavam associados em série e outra em paralelo. E nós vimos que no paralelo, a vantagem é que para um componente funcionar, não vai depender que o outro funcione. Então, lá numa associação em paralelo, se uma lâmpada queimar, as outras vão continuar funcionando, porque a gente tem ali que a corrente se divide para cada componente daquele circuito. Já em série, não. Se você queimar uma lâmpada, você vai abrir ali o circuito, nenhuma delas vai funcionar. Então, aqui vocês podem ver pelo desenho que nós temos dois resistores, R1 e R2, estão associados em paralelo, ó, eles estão paralelo em relação ao outro, né? Paralelo você vê muito na direção paralela, então eu tenho dois aqui paralelo e ao lado desses dois a gente tem um em série que é o R3. Então o série está ao lado e paralelo é na mesma direção aqui, ó, um em cima, paralelamente um embaixo. É que nem ruas paralelas, por exemplo, tá certo? E pessoal, olha só, aqui é outro desenho também, né, que nós podemos observar, certo? Tu tem um aqui, ó, associado, e você tem dois associados, vem aqui dois resistores, ok? Em cada parte do circuito, a tensão U
e a intensidade da corrente serão calculados com base aí no que se conhece sobre a associação dos circuitos em série e em paralelo. E para facilitar esses cálculos, pode-se reduzir ou redesenhar os circuitos utilizando resistores resultantes para cada parte. Bom, traduzindo, você vê uma associação dessa daqui, aqui você tem dois associados em paralelo e esses dois estão associados em série aqui. Como é que você faz para reduzir, pessoal? Primeiro você vai pegar o que tem alguém para associar com ele, ou uma dupla ou um trio. Por exemplo aqui, olha só, se a gente voltar nessa figura anterior, eu tenho dois paralelos e um em série. Certo? Ah, professor, em série é mais fácil de calcular. Mas tem algum outro aqui para associar com ele? Não, mas tu tem que em paralelo tem dois. Então é mais fácil você pegar o que tem dois da mesma associação, reduz a um, aí você faz a outra associação. Porque se você pega esses dois, você reduz ele a um, vai ficar um ao lado do outro. Aí você vai ter paralelo, depois tu faz o em série, certo? Então você tem que ver primeiro aquele que está associado em maior quantidade. Eu tenho aqui dois em paralelo e somente um em série. Então tu começa fazendo o quê? Pelos dois que estão em paralelo. A mesma coisa essa figura aqui, ó. Primeiro você começa fazendo pelos dois que estão na mesma associação, que é paralelo, aí depois você faz com esse daqui, beleza? Em tradução é isso daí. Vamos fazer com essa figura, ó. Tá vendo aqui o que nós vamos fazer? Vamos resolver apenas essas duas resistências que estão aqui em paralelo primeiro. Por quê? Em série só tem uma. Professora, se tivesse aqui do lado outra em série, como é que eu faria? Bom, você poderia fazer. Um do lado aqui, faria esse com o outro do lado estivesse em série, faria em série, deixaria o resultado guardadinho e depois faria quem? O paralelo e deixaria o resultado guardadinho. Aí ia ficar um resultante em série com um do resultante em paralelo, ia ficar um do lado do outro, aí você teria outro em série. Então, sempre busque dentro da figura aqueles que estão o quê? Associados de forma igual. Mais de um. Aqui tu tem um, aqui tu tem dois. Com dois tu tem uma associação em paralelo. Então, começa por aqui. Beleza? Então, a gente faz essa associação em paralelo aí, tá? Como é que a gente faz? Associação em paralelo. O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos da quantidade de resistores que a gente tem. Não é isso? Então, é isso que nós vamos fazer, olha só, conforme está escrito aqui. Então, tu tem ali, ó, o inverso da resistência equivalente é o inverso do resistor 2 mais do resistor 3, que é o que está lá na nossa figura. E a corrente, pessoal? A corrente, ela sai aqui, ela vem... certo? Quando ela vem aqui, ela se divide. Então, parte vai para o resistor 2 e parte vai para o 3. E para eu saber a corrente que vai sair aqui, eu tenho que somar essas duas. E esse valor tem que ser a da mesma quantidade de corrente que entrou, ela vai sair aqui, certo? Então, a corrente, olha só, lembra da associação em paralelo? Ela é indiferente da que passa aqui e a que passa no outro. Para você saber a corrente total, você tem que somar. Belezinha? Entendido isso? E aqui é a nossa resistência equivalente. E a tensão, lembrando que a tensão é a mesma para os dois. Em série, não. A tensão ela é uma para um resistor e outra para o outro resistor, que a gente pode calcular também. Certo? Então, pessoal, você fez isso, né? Achou aqui o valor da resistência? Você vai, em vez de colocar 2 agora, tu vai ter quanto só? 1, porque não é o resistor equivalente, então tu vai ter o que vai estar lá na primeira, mais esse daqui que virou somente 1. Então, teu desenho, olha só, vou mostrar para vocês, ele vai ficar, olha só, tá aqui colocado, ó, vou colocar aqui em cima, ele vai ficar dessa forma, tá vendo? 2 equivale a 1. Agora sim, tu tem um daqui e um daqui, aí você pode fazer a sua associação em série, porque você tem o valor daqui, certo? E o valor dessa associação aqui, ok? Bom, tá um do lado do outro, um tá aqui, o outro está aqui, certo? Como assim, professor, um do lado do outro? Eles estão na mesma linha aqui, ó, vamos dizer assim, a linha de raciocínio, ó, ela segue aqui e faz isso, certo? Como é que eu faço a resistência de resistores em série? Essa é mais fácil, né? A resistência que equivale a esses dois é a soma das resistências dos dois resistores que estão aí. Então, olha só,
na nossa associação aqui em série, é somente você somar. E a corrente, lembrando que a corrente é a mesma para todos, certo? Então, por exemplo, se tu tem uma corrente de 1 ampere entrando no resistor 1, vai passar 1 ampere pelo resistor equivalente 2,3. Não é isso que é um só, certo? Entendido isso? Então, a corrente é o quê? Igual. Fechado, pessoal? Entendido isso? Bom, mas a gente vai ter aqui um exemplozinho, olha só, tá vendo aí, ó? Ó, o que eu estava falando para vocês. Tá aqui, a corrente que vai passar é igual. Fechado? Ó, vou fazer um exemplozinho com vocês aqui. Dado o circuito a seguir, calcule a resistência equivalente do circuito, a corrente total do circuito, a tensão em cada resistorzinho desse daí e a corrente em cada resistor, certo? Vou fazer com vocês no quadro para a gente ampliar aqui a imagem e vocês conseguirem ver os números menor, tá bom? Vamos lá. Ó, para ver melhor, vamos fazer assim, belezinha? Então, pessoal, vamos lá. Primeiro, a gente vai calcular a resistência equivalente do circuito. Você pode observar que esse circuito aqui é bem parecido com o circuito anterior, correto? Correto. Então, primeiro, nós vamos fazer o quê? Ver a associação que tem mais resistores. A associação aqui que tem mais resistores é o quê? Esses dois aqui que estão associados em paralelo. Então, primeiro, eu vou fazer essa resistência equivalente aos resistores 2, 3, certo? Aí sim, eu vou ficar somente com um para colocar aqui bonitinho aqui, ó, que vai ser o 2, 3. Aí eu faço a outra associação em série, que nem nós fizemos anteriormente. Vamos lá? Olha só, tá aqui o circuitozinho. Nós vamos fazer esses dois aqui primeiro, certo? Bom, vamos deixar ele aqui separadinho. Estão associados em paralelo. Lembra como é que a gente faz a resistência equivalente? A resistência equivalente, o inverso dela, é a soma dos inversos das resistências. Pronto! Então, aqui basta substituir os números aqui que nós temos, certo? Que é 80 e 20. Ó, vai ser substituído aqui. Você vai calcular o MMC, certo? Vai repetir esse cara aqui e vai calcular o MMC, que nesse caso aqui vai ser quanto maior que 80. Olha lá, certo? Então, 80 dividido por 80 é 1, vezes 1. 80 dividido por 20, 4, vezes 1, 4. Soma-se aqui, olha só que bonitinho, e você faz, né, a multiplicação em x. Então, você tem aqui, ó, 5 R23 igual a quanto? 80. O 5 está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo, meu jovem. Então, você divide aí, ó, 80 para 5, quanto é que você vai ter? 16. Então, essa associação aqui que está circulada em roxo, certo? Vale quanto? 16. Então, a resistência equivalente a esses dois resistores, 16. Fechado? Bom, mas acabou? Não, não acabou, porque ainda falta esse daqui. Lembrando que a resistência equivalente do circuito tem que ser somente um valor. 1, 2, 3. Tem que ser um valor só. Então, falta esse carinha aqui. Vamos fazer dele, então. Ó, vai ficar assim, certo? Disso aqui vai virar isso, ok? E a gente vai fazer a nossa associação. Vocês podem ver que estão na mesma linha, olha só, na mesma linha aqui. Então, nós temos em série. Em série é fácil, né, gente? Em série é só somar, não é isso? Olha só, somou os dois, belezinha, ok? Vai somar o 4 com 16. E a resistência equivalente ali vai ser quanto, então? 20 ohms. Logo, o nosso circuito tem uma resistência aqui, ó, equivalente, deixa eu só ligar ele aqui, deixar só um, tá vendo? A 20 ohms, certo? Então, tá aí o nosso circuitozinho. Agora, jovens, nós queremos a corrente que passa por esse circuito aqui, a corrente total desse circuito aqui. Bom, lembrando que a tensão é igual a corrente vezes a resistência, o U-RI. O U-RI. Que resistência é essa? É a nossa resistência equivalente, certo? Aí nós temos a tensão que alimenta o nosso circuito, está aqui, ok? E a corrente total, certo?
Então, aqui a gente vai precisar, ó, da corrente total de todo esse nosso circuito, belezinha? Então, aqui, ó, isso aqui é a nossa resistência equivalente que a gente já calculou, que vale 20. Deixa eu apagar aqui para vocês verem melhor. Pronto. Belezinha? Aqui, como a nossa resistência, né, ela tá... Deixa eu pegar aqui a canetinha. Ela tá multiplicando aqui, ela vai passar dividindo, não é isso? Então, para achar a corrente, eu preciso da tensão que alimenta o circuito e da resistência equivalente que nós calculamos na letra A. Então, é só dividir 240 por quanto? Por 20, exatamente. Aí você vai simplificar esse zero aqui, tchau, zero. 24 por 2, 12 amperes. Então, essa, gente, é a corrente total do circuito, tá? Então, corrente total não tem segredo. É só você pegar a tensão que alimenta o circuito e dividir pela resistência equivalente ao circuito. Então, essa é a corrente total, certo? Então, resistência equivalente total, nós já achamos que vale quanto? 20 ohms. Certo? Essa aqui é a tensão total aqui do nosso circuito, correto? E aqui é a nossa corrente total do circuito. Agora, na letra C, a gente vai para o particular, que é a tensão em cada resistor desse daí, belezinha? E aí a gente vai utilizar a seguinte configuração. Ah, professora, não é 240 ali? É 240, certo? É 240. O 240, ele está alimentando tanto esse cara aqui, quanto os dois caras que estavam aqui em paralelo. Em paralelo, a gente fez a nossa resistência equivalente e ela ficou quanto? 16. Logo, você ficou com uma associação em série. E nós sabemos que a associação em série, ela tem a seguinte, o que, pessoal? Qual é a diferença dela para o paralelo? Que eu vou ter uma tensão aqui para calcular e que eu vou ter uma tensão aqui para calcular também, certo? Se fosse paralelo, ia ser igual, mas em série, você tem que calcular, certo? Belezinha? Lembrando aqui, ó, que R23 representa essa partezinha do circuito aqui, ó, que nós fizemos, não é isso? E lembrando, como eu falei para vocês, que em paralelo a tensão é igual, né? Então, a tensão que alimenta aqui em paralelo é a tensão do circuito, que no caso aqui é 240 volts, né? Então, aqui, ó, o 2 e o 3 é igual a o 23, certo? Que é o que está aqui, o 23, que estão em paralelo, fechado? Lembrando, gente, também que a nossa corrente que passa aí, ó, ela é igual, a corrente é igual aqui em série e a corrente é igual aqui, certo? Então, a corrente é igual a 12, que é a nossa corrente do nosso circuito. Belezinha? Então, como é que eu faço para achar somente de 1, professora? De 1 você vai precisar da resistência de 1 e da corrente. Que a gente já achou, ainda bem que nós já calculamos, não é isso? Então, você vai pegar 4 do primeiro, 12 da corrente, e você vai falar que vale 48 volts aqui nesse carinha aqui, certo? Ele é alimentado com uma tensão de 48 volts. Belezinha? E o 2,3, jovem? O 2,3 nós já fizemos aqui, que vale 16, e a nossa corrente aqui, certo? Lembrando porque que a corrente é só I, porque em série ela é igual para todo mundo e nós já achamos a corrente total, que é a corrente que passa em cada um desse aqui. Lembra? Se entra 12 aqui, passa 12 aqui, tem que voltar 12 aqui. Fechou? Então aqui, olha só, fica 16 vezes 12 e nós temos aí os nossos, ok? 192 volts aí, ok? E lembrando que esse cara aqui é resultado de uma associação em paralelo, belezinha? Então vai ser igual aqui. É por isso que nós só achamos o 2,3, não precisa fazer individual, porque nós já fizemos essa associação para sanar isso daí. Tá, pessoal? Belezinha? E se você for somar esse carinha aqui com esse carinha aqui, tem que dar quanto aqui? 240, você pode ver se você somar esse 192 daqui mais este 48 daqui, certo? Vai dar a nossa tensão. E se der diferente, professora, faça aí o cálculozinho de novo que deu alguma coisa errada, beleza? E na letra D, a corrente em cada resistor, belezinha?
Professora, por que está pedindo em cada resistor? Porque aqui, pessoal, como nós mostramos, deixa eu só apagar com a borracha, aqui, a corrente, como esse circuito aqui, ó, ele está em série, a corrente é igual, belezinha, a corrente é igual. Mas nós sabemos, deixa eu pegar a canetinha, que esse cara aqui, ele veio de uma associação em paralelo. E na associação em paralelo, o que acontece? A corrente, ela vem aqui, certo? Quando ela chega aqui, ela se divide em dois, nesse caso aqui 2, aí aqui ela sai com o mesmo valor. Então, eu sei que vai entrar aqui, passar por esse cara 12, esse 12 ele vai uma parte para cá, uma parte para cá, e quando sair aqui para ir embora, tem 12. E aqui nós temos que saber quanto ficaria para cada resistor desse daí, belezinha? Então, deixa eu colocar aqui, ó, ok? Ó, a gente já sabe o seguinte, que a corrente que passa em um é a mesma que passa na associação equivalente a esse cara aqui, certo? Que ele, né, fica só um aqui, ok? Que é o valor de 12, não é isso? Então, nesse caso aqui, em 1, a gente já sabe que é o 12, porque em série é a corrente total. E a gente tem que lembrar, olha só como eu falei para vocês, né? Que a tensão nesse cara aqui é igual para esses dois aqui. Ok? A resistência equivalente a eles nós temos, mas significa que a corrente que passa, gente, é a mesma? Não, porque esse cara vale 80 e esse vale 20. Então, a corrente que passa por cada um desse é diferente. E como é que você faz para achar essa corrente? Você vai lembrar que o U faz o quê? Ri. O U ri, certo? Então, tu tem a tensão aqui, ó, no resistor 2, o resistor 2 e a corrente, certo? Que você quer encontrar em 2. Ó, passou aqui dividindo, belezinha. Substitui ali, ó, 192, que é a nossa tensão que nós calculamos, né? Para esses dois caras aqui, que é a mesma, né? Se tu achou para um, tu acha para outro, tá? Nós vimos aqui essa tensão, que é 192. Opa! 192, professora. 192 aqui, ó. Pronto. E é só a gente dividir, certo? Nesse caso aqui, pessoal, a corrente é 2,4 para esse carinha aqui. Essa corrente 2 é 2,4. E para o outro, é só fazer a mesma coisa. Divide a tensão, que é 192, pela resistência dele, que é 20. Lógico que você vai ter o quê? Uma corrente maior, certo? Porque quanto menor o valor da resistência, maior vai ser a corrente que passa para ele. E se você somar esses dois carinhas aqui, ó, vai ver que dá 12. Então, o 12 vem aqui, eu venho aqui para cá 2,4, por aqui passa 9,6, eles se encontram aqui de novo como 12 amperes e vão-se embora. Aí passa 12 aqui, aí fica a mesma brincadeira, certo? É assim que funciona. Belezinha, pessoal? Fechado? Vem aqui comigo, olha só. Vou convidar vocês a ver esse tutorialzinho aí sobre a associação e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Olá, jovens! Eu sou a Prof. Deise Lima e nós vamos para o nosso Roboticando com Física. E nós vamos falar de associação de resistores em circuitos elétricos. E eu trouxe aqui para vocês 3 tipos de associação. Olha só, se liguem aqui. Uma associação cuja os LEDs estão lado a lado e a ligação com os fios também. Olha só que associação é essa? É uma associação em série. Aqui nós podemos ver que os fios estão ligados paralelamente um ao outro aqui. Então, nós temos uma associação em paralelo. Aqui nós podemos ver que nós temos um fio que está ligado paralelamente, olha só, a 2 fios que estão em série. Que tipo de associação é essa? Exatamente, uma associação mista. E na prática, como nós podemos observar
esses tipos de associação? Bom, pessoal, se eu falar para vocês que a associação de LEDs, elas podem ser verificadas na intensidade do brilho. Exatamente. Vamos fechar aqui a nossa associação em série e nós sabemos que a corrente que passa aqui é a mesma. Então, a corrente que passa em cada LED desse aqui, ó, vocês podem verificar que o brilho ficou bem fraquinho, é a mesma, certo? Aqui, ó, nós temos um circuitozinho fechado, alimentado aqui pela nossa fonte de tensão, que é a bateria. Vamos observar agora o nosso circuito que está em paralelo. Olha só aqui, o nosso circuito em paralelo, a corrente que passa por cada LED é diferente. Então, nós podemos observar que o brilho do LED é mais intenso, porque justamente essas correntes que passam aqui são diferentes, ok? E numa associação mista, como isso pode ser observado? Eu tenho 3 LEDs associados em série, paralelamente a um LED aqui. Então, se eu fechar esse circuito, nós vamos observar o seguinte, olha só, exatamente aqui, ó, eu tenho 3 LEDs com o mesmo brilho e um LED que está paralelo aqui com um brilho mais intenso. E aqui, para controlar a passagem da corrente, para que esses LEDs não queimem, nós colocamos resistores. Que observações práticas nós podemos fazer aqui, pessoal? Olha só, a associação em série, a tensão que alimenta cada um aqui é diferente, então se eu tirar, olha só, um LED, eu vou abrir o circuito, correto? E eu não vou ter mais a corrente circulando aqui. Já na associação aqui, ó, em paralelo, a tensão que alimenta todos é igual, a corrente é diferente. Se eu tirar aqui, olha só, deixa eu ligar, se eu tirar qualquer LED, vamos tirar o LED aqui do cantinho, ok? Olha só o que vai acontecer, não vai interferir. E aqui, por último, olha só, pessoal, eu tenho aqui em série, certo? Se eu tirar um LED desse daqui, opa, apagou, professor. Isso significa que esses 3 aqui estavam em série e aqui está paralelo com esse, ok? Então, aqui nós vimos a parte prática da associação de LEDs, associação de circuitos. E na próxima, nós vamos vir com mais Roboticando com Física. Tchau, tchau para vocês. Bacaninha, né, pessoal? Ali a nossa associação. Bom, vamos falar agora de instrumentos aí de medidas elétricas, fechou? Ó, pessoal, instrumentos de medidas elétricas. Os instrumentos de medidas servem para mensurar grandezas físicas. Os valores medidos podem ser obtidos de forma analógica ou digital, fechado? Então, você tem aí os instrumentos, eles podem trabalhar com isso daí. Tá? Aqui na foto tem vários instrumentos de medida e nós vamos entender como cada um desses instrumentos funciona. Bom, olha só. No instrumento analógico, o resultado é mostrado por um ponteiro que deflete sobre uma escala graduada, né? Ou seja, ele fica bem em cima da escala e ele vai parar em cima do valor do resultado. É que nem aquelas bombas, né, de calibragem que são mais manuais, que você tem que bombear, o ponteirozinho fica bem em cima lá da medida da pressão. Eu tenho uma dessa em casa, né? Então, os instrumentos de medida aí analógica, eles funcionam dessa forma. Já no digital, você vai ter o quê? Um display. Então, aqui a gente tem algumas fotos do analógico e aqui nesse slide que eu vou passar para vocês a seguir, a gente tem aí o do digital. Então, no digital ele tem um display e nesse display, de acordo com o que você seleciona aqui nessa configuração, você vai ter no display o valor da medida do que você está medindo, né? Então, no instrumento digital, o resultado é mostrado diretamente num display, conforme o valor do fundo da escala aí selecionado, como eu falei para vocês. Né? Pelo desenho aqui, isso aqui deve ser um multímetro, nós vamos falar dele daqui a pouco. Lembrando que a gente tem perímetro, multímetro, ohmímetro, galvanômetro, tá certo? Voltímetro, cada um desse vai medir o que leva a sua respectiva unidade, tá? Então, pessoal, olha só, os instrumentos elétricos de medida são largamente utilizados em laboratórios de ensino. Esses equipamentos são utilizados também para obtenção de valores de várias grandezas, ok? Dentro aí dos nossos circuitos elétricos, que são desenvolvidos num circuito elétrico. E também é muito utilizado aí na eletrônica, quando você tem um circuito que queima. Aí você tem um circuito com vários componentes.
Como você vai saber o componente, muitas vezes, ou o resistor que está queimado, por exemplo, né? Você pega um instrumento de medida elétrica, você vai nos terminais do resistor e você vai medir a resistência. Ou quando você tem, já pensou, uma série de 15 lâmpadas associadas e algumas dessa lâmpada queimou. Você vai lá com o instrumento e verifica em qual dessas lâmpadas, né, gente, está passando corrente e em qual não está passando corrente. Então dá para você utilizar os instrumentos de medida para identificar qual componente está queimadinho ali. Fechado? Entendido isso? Bom, com os aparelhos apropriados, podemos fazer medidas de corrente elétrica, voltagem e também resistência elétrica. É por isso que os aparelhos levam aqueles nomes que são parecidos com as unidades dessas grandezas aqui. Corrente elétrica, amperímetro, porque a corrente elétrica é em amperes, certo? Ohmímetro, vem de ohm, é a unidade da resistência. A gente também tem o quê? O multímetro, vem multi, ele mede várias coisas, não é isso? E aqui, pessoal, a gente também que cada equipamento desse, ele vai ter lá a questão da tolerância e erro. Nenhum instrumento ele vai ser preciso, ok? Da mesma forma que nenhum dispositivo fabricado é perfeito. Então, sempre tem uma tolerância para ser considerada e um erro, mas não algo que vá danificar lá o equipamento, ok? Por isso, os fabricantes fornecem a margem de erro prevista para seu produto, que é a tolerância. Análise do erro, a tolerância pode ser dada percentualmente, certinho? Isso vem lá no equipamento ou em valores absolutos, informando a precisão do produto, tá certo? É que nem lá os resistores que tem a faixinha de tolerância, ok? Cada resistor tem a sua. Belezinha? E como é que a gente faz para medir essa nossa tolerância? Ela é medida através desta razão bem aqui. E para analisar uma medida realizada por um instrumento, tendo como referência um valor nominal ou teórico, a gente pode utilizar essa seguinte expressão, que é a razão do valor medido, que é o valor nominal, dividido pelo valor nominal, tá certo? Então, tu tem o valor medido menos o nominal, dividido para o nominal, aí você vai ter a tolerância, né, pessoal, deste equipamento, tá? A tolerância da resistência shunt é outro fator que está relacionado ao erro da medida do instrumento. Em geral, os instrumentos de medida são construídos com resistores de precisão de tolerância de 1%, tá bom? Então, o padrão geralmente aí é 1%. E agora a gente vai ver quais são esses equipamentos aí com mais detalhes. E a gente vai começar pelo nosso amperímetro. O amperímetro, que lembra ampere, é um instrumento utilizado para fazer medição, obter a medida, né, no caso aqui, como está escrito, certo? De intensidade do fluxo da corrente, tá, pessoal? Que passa através da seção transversal de um condutor. Então, se você quer, como eu falei, né, saber quanto de corrente está circulando naquele circuito, você utiliza o amperímetro. Então, se você quiser saber valores de correntes até maiores, você utiliza aí o amperímetro, ok? A unidade usada é o ampere, por isso que é amperímetro, né, ampere de corrente, e ali a parte de mímetro, né, que seria a medida. E a homenagem ao físico, lembrando, né, pessoal, lá da lei de Ampère, que é o francês lá, o André-Marie Ampère, tá certo? Então, o amperímetro para medir vários aí valores de corrente, você utiliza este equipamento bem aqui. Fechado? Entendido isso? Bom, como eu falei, ele vai medir a corrente elétrica que passa através desse circuito elétrico aí, ok? E como a corrente elétrica passa através dos condutores e dispositivos ligados a eles, para aferir a corrente que passa por alguma seção desse condutor aí, né, pessoal, desse circuito, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar um amperímetro em série com esta, sendo necessário abrir o circuito no local da medição. Então, você não pode colocar o amperímetro em paralelo. Lembra que em série, o que eu falei para vocês? A corrente que passa em cada resistor, ela é o quê? Igual.
Se a corrente que passa em cada resistor é igual, você chega lá perto de uma associação em série, você vai abrir o circuito e vai inserir o teu amperímetro e vai fechar o circuito. Logo, a corrente que passar ali é a corrente total que passa no circuito, beleza? Então, para ler com um amperímetro, você precisa associar esse amperímetro dentro do teu circuito em série. Fechado? Não esqueça disso. Associar ele em série. Belezinha? Por isso, para as medições serem precisas, é necessário que o amperímetro tenha uma resistência interna muito pequena comparado à do circuito. Porque, pessoal, se ele tem uma resistência alta, então ele vai interferir no valor da leitura da corrente. Certo? Entendido isso? Belezinha? Então, a resistência interna dele tem que ser praticamente nula para que ele seja fiel ao resultado da corrente que passa por aquele circuito. Tá bom? O valor ali, ó, da resistência interna do amperímetro é um dos fatores importantes que está relacionado ao erro da medida aí do instrumento, né? Então, se o amperímetro tiver com defeito, ele não vai ler bem esse valor de corrente. A medição de corrente é feita intercalando-se o amperímetro em série com o circuito no qual se deseja medir, que foi o que nós acabamos de falar. Belezinha, pessoal? O que seria o amperímetro ideal? Vai ser aquele que possui resistência interna nula. Seria o ideal? Existe? Não, mas aí os fabricantes, né, de instrumentos aí, de medição elétrica, eles tentam fazer equipamentos bem bacanas para que a resistência interna seja bem pequena. Belezinha? E aqui, pessoal, com isso é impossível, ao se fazer uma medição de corrente, introduzir-se um erro devido à modificação causada no circuito pela resistência interna do amperímetro, tá? Então, primeiro, associar ele em série para fazer a medida. Segundo, a resistência interna dele tem que ser praticamente nula, certo? Para a gente não ter interferência nesse valor. Outro instrumento que nós temos é o voltímetro. Esse que está na foto aí, inclusive, eu tenho na minha casa, né, esse voltímetro aqui, tá? Ele é analógico, vocês podem ver que tem um ponteirinho, e voltímetro está relacionado à medida de volt. O volt está relacionado ao quê? À tensão. Então, todo voltímetro afeta o circuito que está medindo de alguma maneira. Então, ele vai medir o quê? Em volts, ele vai medir a tensão, tá, pessoal? Enquanto algum impacto é evitável, ele pode minimizar através de um medidor bem projetado, tá, pessoal? Quando aqui a gente tem o nosso voltímetro, ele vai ser conectado para fazer essa medição, ele vai tirar a tensão daquela parte lá do circuito que você quiser colocar. E para isso, pessoal, ó, se tu tem lá 5 resistores, né? Tu quer medir, tem um resistor lá que você está com dúvida e tudo mais, se está passando alguma tensão para alimentar ele, tu quer medir daquele específico, daquele. Aí o que você vai fazer? Você tem que associar esse teu voltímetro aí em paralelo. Enquanto o amperímetro você associa em série, o teu voltímetro tu vai ter que associar em paralelo, como está escrito aqui, ó. Como o voltímetro é sempre conectado em paralelo, com o componente a ser testado, qualquer corrente que passe por ele provocará alterações na corrente do circuito, potencialmente ali, ó, potencialmente afetando a tensão elétrica da medida. É por isso que eles têm que estar em paralelo com o circuito. E o voltímetro ideal tem resistência infinita, ao contrário lá do amperímetro, para que ele não desvie corrente do circuito, tá bom, pessoal? Porque se você colocar lá, ele tiver uma resistência pequena, ele vai desviar a corrente, aí você não vai conseguir medir a tensão naquele componente específico que você quer. Belezinha? Fechado? Bom, amperímetro, voltímetro, vamos para mais um. Ohmímetro. Um ohmímetro é um instrumento de medida elétrica que mede a resistência elétrica, ou seja, a oposição à passagem da corrente elétrica. O modelo original, né, do ohmímetro provinha de uma pequena bateria que aplica uma tensão à resistência. É usado um galvanômetro para medir a corrente elétrica através da resistência. Qual é a diferença do galvanômetro para o amperímetro? O galvanômetro ele mede correntes bem baixinhas, tá, pessoal? Belezinha? A escala aqui, ó, do galvanômetro era marcada em ohms, porque a tensão fixa da bateria garantia que conforme a resistência diminuísse, a corrente através ali do nosso condutor aumentaria. Esse aqui é o modelo antigo, belezinha?
Um tipo, pessoal, de ohmímetro mais preciso possui circuito eletrônico que fornece uma corrente constante através da resistência, como está escrito aqui, e o outro aí que mede a tensão U sobre a resistência, tá? Então, o ohmímetro ele não é tão utilizado, né? Mas está aqui, eu estou mostrando para vocês que ele serve para medir o quê? Resistência. Belezinha? Entendido isso? E aqui a gente tem o galvanômetro, que eu estava falando para vocês, que vai ser um instrumento de medida que pode medir corrente elétrica de baixa intensidade, tá certo? Então, quando você vai ver lá as experiências, né? Aquela lá com a perna da rã, para ver lá os estímulos da corrente, usa-se um galvanômetro porque a corrente lá era de baixa intensidade. Então, se você tem que fazer experimentos com corrente de baixíssima intensidade, geralmente, olha só, utiliza-se esse instrumento aqui, que é o galvanômetro, ok? E também, pessoal, ele mede aqui a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, ele também serve para isso, belezinha? O multímetro analógico, o principal instrumento de teste e reparo de circuitos eletrônicos, consiste basicamente de um galvanômetro ligado a uma chave seletora, certo? Uma bateria e vários resistores internos para optarmos pelo seu funcionamento. Então, tu pega um galvanômetro, tu coloca lá um botão para selecionar, tu coloca uma bateria dentro dele, você coloca resistores, aí ele vai virar um multímetro, porque ele vai conseguir fazer todas essas medidas aí. Fechado? Como está escrito aí. Belezinha? E aqui, os multímetros, pessoal, com galvanômetro são chamados de multímetros analógicos, em oposição aos multímetros digitais, que possuem um mostrador de cristal líquido. Então, o analógico está relacionado a ponteiro, e o líquido aqui, né, o display líquido aqui bonitinho, está relacionado ao digital. Fechadinho, pessoal? Bom, mas aí daqui a pouco eu volto para aquele nosso Resumex. Até mais!